pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso podcast Metanoia Ecológica. Somos estudantes da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e, como parte do projeto de extensão curricular, a gente está aqui para falar sobre o papel do ser humano em relação ao meio ambiente, o que a gente pode fazer para preservar. E desse tema surgiu a ideia de falarmos sobre os malefícios de descartes incorretos de pilhas, baterias e aprender como fazer isso tudo da maneira certa. Mas antes de tudo, vamos se apresentar, né? Eu sou a Keila Santangelo, eu tenho 32 anos, eu estou cursando o primeiro semestre de Teologia, estou bem contente com o projeto e espero contribuir com quem está nos ouvindo e com o grupo. E podem se apresentar, pessoal. E aí, boa tarde a todos que estão ouvindo a gente aí. Meu nome é Augusto, também sou aluno da Teológica Batista, estamos cursando o primeiro módulo e muito feliz em debater um tema que é tão importante para o meio ambiente e também para nós, que somos criatura do Criador e temos a ordenância aí de cuidar daquilo que ele fez. Então, bora, vamos junto. Boa tarde, galera. Tudo bem? Eu me chamo Daniel, também estou cursando aí o primeiro módulo do curso de Teologia da Faculdade Batista de São Paulo. Também sou membro da Igreja Batista e vamos conversar aí, né? Falar sobre esse tema importante aí, sobre meio ambiente, descartes, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, afinal de contas, somos crentes, mas o meio ambiente também passa a ser nossa responsabilidade, né? Uhum. É isso aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Ricardo, tenho 27 anos e juntos vamos desenvolver esse trabalho aí que denominamos como Metanoia Ecológica. Espero que possa acrescentar algo a todos que puderem nos ouvir e nos acompanhar aí nesse trabalho. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Linton, tenho 38 anos. Também estou cursando aí a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Bem animado aí para fazer esse podcast também. Vamos lá. Boa tarde, gente. Eu sou a Maressa, eu tenho 21 anos e estou muito animada para participar aqui essa tarde. E é isso. Boa tarde, pessoal. Me chamo Wanderson, tenho 29 anos. Também estou no primeiro semestre da Teológica Batista. Primeiro podcast sendo gravado aí com vocês. Espero ter boas experiências e vamos aí debater sobre esse tema importante no meio ambiente. Então, gente, diante, né, do tema proposto, a gente realmente precisa parar e pensar qual é o papel, né, do homem no cuidado com o meio ambiente, qual é o nosso papel, e principalmente como estudantes, né, de teologia, mais do que isso, né, como filhos de Deus, qual que é o nosso papel, segundo a Bíblia, né? Então, a gente pode ver em Gênesis, capítulo 1, 26 e 28, que ao criar os céus e a terra, né, Deus, ele deu ao homem a ordem de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Então, a gente pode ver que ele deu ao homem autoridade para ele governar, né, e ele tem que governar bem, né? Porque isso tudo foi antes da queda, né? Então, era um tipo de governo para ajudar, para administrar de uma forma abençoada. Então, a palavra dominar, ela acaba sendo um pouco distorcida, né? No nosso mundo. Ela não tem que implicar violência, ela não tem que implicar maus tratos, ela até, inclusive, pode significar cultivar, né? E o homem, ele é o administrador da terra. E o que ele tem que fazer, na verdade, é trazer o mundo material, todos na verdade, os elementos, né, que Deus criou, ao serviço de Deus e ao bem da humanidade. Então, subjugar a terra é isso, tem que ser uma bênção, né? A gente pode ver também outros versículos em relação à Bíblia, que fala sobre juízo, né, de quem destrói a terra. Então, por exemplo, em Apocalipse 11, 18, na parte B, fala que chegou o tempo de Deus destruir os que destroem a terra. A gente vê o peso que também traz, né?
para nossa obrigação, né, com o meio ambiente. A gente requer mesmo um cuidado. A gente vê também Isaías 45:18 na versão ARA, que Deus ele não criou o mundo para ser um caos, né? E também uma parte muito importante, interessante no Pentateuco, em Levítico 25:7, o próprio Deus ordenou que a terra precisaria de 1 ano de descanso para a agricultura, né? Então eles cultivariam durante 6 anos e aí teria 1 ano de descanso. E essa prática que Deus ele tinha estabelecido ali na época, né, de Moisés, da lei mesmo, ela foi inclusive aprovada na agricultura em 2017 para que ficasse registrado o início do pousio no cadastro ambiental rural. Então é uma prática que precisa, né, existir para quê? Para devolver a vitalidade na terra e evitar que tenha queda na produtividade. Então, essa lei aqui que foi aprovada, ela estabelece que seja no máximo 5 anos de descanso. Para quê? Para acabar com a exploração desenfreada e desequilibrada na terra, né? Então, a gente vê que cuidar do meio ambiente é uma forma também de agradar a Deus. Então, acrescentando o que você falou, a importância da terra e da criação para Deus, nós vemos que depois, quando houver a volta do Senhor para nos levar e estarmos juntamente com Ele, haverá também a restauração da criação, né? Então, nós vemos que para Deus, a sua criação, ela tem o seu valor, né? Ele prometeu, após destruir a criação, toda a vida com o dilúvio, ele prometeu que não a destruiria novamente também, né? Também dando o meu parecer, Deus não só nos deu a responsabilidade de cuidar da terra, como também a capacidade, né? Nós vemos que a outros seres, Deus não deu essa capacidade. Temos os animais, por exemplo, eles são movidos, né, com o seu... com a sua natureza, né, com o seu instinto, e nós, seres humanos, não, nós temos a capacidade de cuidar, de criar, Deus nos capacitou com isso, né, não, ele nos fez com imagem e semelhança dele mesmo, né, isso vem dele próprio, da criação, e nós temos a capacidade de cuidar da terra, de cultivar a terra, de desenvolver métodos para fazer tal. Nós temos visto que atualmente essa não tem sido uma preocupação primária dos cristãos e nem também das instituições, né, nas igrejas. Então, acredito que através desse trabalho que nós estamos desenvolvendo, focando no pilhas e baterias, nós vamos poder passar um pouco dessa importância, dessa responsabilidade e dessa capacidade que nós também possuímos. É isso. Eu vou continuar aqui do João, né? A preparação para esse trabalho, para esse podcast, ele me levou algumas reflexões pessoais aqui, né? A gente já tem aqui em casa uma educação de criança, né? De um cuidado básico, né? Em relação ao lixo, em relação, né, a descarte, em relação a algumas coisas que a gente entende que não deveria fazer por educação, né? Quando eu me casei, minha esposa, ela é um nível a mais, né? O nível a mais dela é separar lixo reciclável, o potinho de Danone tem que ser lavado antes de ir para o reciclável, porque senão não funciona. Então, já era algo que, para mim, em alguns momentos até parecia um excesso, né? Em nenhum momento, né, da vida até então, eu tinha parado para refletir que essa ação, ela não é uma ação que a gente é educado, ou porque é o correto a fazer, né? Eu posso ter essa ação, encarar essa ação do cuidado com o ambiente, de como, né, ensinar meus filhos, de como eu mesmo fazer, né, e no nosso caso aqui específico em relação a descarte, né, de resíduos específicos, né, a gente pode encarar isso de uma maneira que é o certo, ou a gente pode encarar isso como eu estou cumprindo a vontade de Deus. E aí quando eu encaro isso como eu estou cumprindo a vontade de Deus, eu entendo que a Bíblia ela deixa muito claro que nós temos recompensa por isso, né? Lá em Mateus 10:42, a gente dá um copo de água fresca a alguém porque somos discípulos, nós não vamos perder nossa recompensa, é o que o texto diz, né? E Paulo lá em Paulo lá em Coríntios 10:31, ele vai dizer que quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, né? Eu farei tudo para a glória de Deus. Ele dá essa ordem, faça tudo para a glória de Deus. Então, eu vejo que
cumprir algumas dessas coisas que a gente é ensinado na escola, né, que é o correto, eu posso fazer não porque é correto, mas porque eu sou discípulo de Cristo, né? E isso traz uma bênção, traz uma recompensa, isso muda completamente o patamar de como eu encaro esse tipo de ação de cuidado com o ambiente, de cumprimento do mandato cultural, né? Para mim foi muito útil, né? Me tornou um pouco mais cuidadoso, inclusive, com como eu olho para essa questão aí do descarte, etc. Eu quero só complementar aqui, voltando um pouco nessa questão dos versículos que você tinha comentado, como em Gênesis 2,15, né? Deus colocou o homem para cuidar e cultivar do Jardim do Éden. Então, a gente vê ali que o homem ele tem esse papel de mordomo da criação. E eu ressalto aqui a palavra mordomo mesmo, porque o mordomo é aquele que vai administrar e zelar por algo que é da nossa responsabilidade. Mas essas funções que a gente vai administrar, quem decide é o proprietário, né? Que é Deus, que durante toda a Bíblia, principalmente nesses versículos aí que você citou, ele deixa muito claro como ele quer que a gente cuide, quanto ele quer que a gente cuide da terra, né? Sim, aproveitando todos esses insights, né, para a gente poder dar continuidade, é muito importante olhar também para a criação, né, desde do Jardim do Éden, ao qual foi plantado na terra. O texto deixa bem claro isso, que ele foi colocado na terra, então foi algo que veio de forma sublime do céu para poder fazer parte desse território. E Adão, tendo a sua autonomia de comunhão com Deus, ele está ali zelando por aquele jardim, pela manutenção do jardim como um todo, tanto na parte de nomear os animais, como de preservar o jardim de Deus. E Deus sempre fez a natureza para poder ser abundante, para poder ser contínua, porque nós, enquanto filhos de Deus, precisamos manter, né, esse papel no nosso dia a dia, né, de ser zeladores sustentáveis. E a nossa capacidade de sempre utilizar meios fáceis acaba, às vezes, sobressaindo, e a gente acaba, de fato, não valorizando essa educação, assim como o Linton, né, ele pontuou junto com a família dele, que já faz esse descarte natural na casa, e não é algo que é somente educação, só por ser bonzinho, ou por ser politicamente correto, né? Mas é o que é necessário, porque impacta de diversas formas. A gente vai ver lá na frente, depois a gente vai entrar na situação dos efeitos que as pilhas e baterias elas causam, tanto no humano como na parte de ar, no solo, os efeitos das substâncias, o que elas causam, né? Porque são mais de 10 substâncias que as pilhas e baterias elas contêm, e o quanto elas agredem todo este ecossistema que nós estamos inseridos. Só um comentário bem rápido aqui, até em relação a essa questão bíblica, né? Não é difícil você encontrar pessoas com uma visão escatológica um pouco equivocada, né? Eu não sei se vocês já viram, mas eu já conheci pessoas, já estive com pessoas que diziam o seguinte, né? Já que a igreja não vai estar aqui para sempre, e já que eu também não vou estar aqui para sempre, e já que o mundo de alguma forma vai se acabar, né? E Apocalipse e aqui algumas partes ali de Mateus, os Evangelhos e Apocalipse mostram ali um cenário final, né, de como seria o final dos tempos ali, que haveria destruição até do meio ambiente. Então a galera tende a não se preocupar com isso, né? A tendência das pessoas é não se preocupar com isso, porque já que vai acabar, por que então eu devo me preocupar com isso, né? E apesar de a igreja de alguma forma não conseguir impedir esse apocalipse aí, né? Não conseguimos impedir esse final aí que a Bíblia nos aponta com uma certa destruição e como um sinal apocalíptico ali. Apesar de não impedirmos, nossa função é meio que tentar impedir, né? Quando eu preservo e descarto alguma coisa de forma correta, pilhas,
baterias, enfim, qualquer outro tipo de insumo. Aí quando eu descarto isso de forma correta, eu estou cumprindo tanto o meu papel na sociedade, né, para com o meu vizinho e para com o meu país, e a minha função como igreja de Cristo, né, que deve preservar o local onde vive, para que a palavra e Deus aí seja pregado de forma ampla aí também no local, né? O Daniel, esse ponto que você colocou é bem relevante. Eu já ouvi isso sim, né? Poxa, se esse mundo ele está no maligno, se esse mundo vai ser destruído, né? Se o mundo ele sofre ali com ele almeja ali logo que se manifestem os filhos de Deus, né? Por que eu preciso cuidar, né? E aí, Salmos 8, ele está num cenário já pós-queda, né? Diferente ali de Gênesis 1, e ele reforça o mandato cultural de Gênesis 1. E é muito legal que ele começa os Salmos falando sobre a magnificência de Deus, né? O Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus, fala da criação. E no meio ali, no versículo 5 para o 6, né, ele vai falar do homem. Tu fizeste um pouco menor que os anjos, os coroaste com glória e honra, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés e segue. E ele termina de novo dizendo ao Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Então, ele tem uma... dá para interpretar aqui esses salmos que, de uma maneira em que o nosso cuidado, né, o nosso cumprimento desse mandato cultural, ele não só é bom para nós, mas ele mostra o quanto Deus é magnífico na criação, né? A nossa responsabilidade subordinada, né, a majestade do homem subordinada à majestade de Deus em cuidar da criação conforme ele ordenou e conforme ele nos outorgou esse poder, ele é, acima de outras coisas, um meio da gente mostrar a majestade de Deus, né? Isso é super relevante, né? Pensando aí nesse ponto que você falou, né? A gente às vezes usa a teologia e o que a gente aprende ali de doutrina, o que a gente espera do fim dos tempos, às vezes de maneira equivocada, né? E não é o caso aqui, né? O caso da gente cumprir o mandato é o inverso. Ele mostra o quanto Deus é magnífico através de nós subjugando da maneira devida, né, a terra, a criação. Só um comentário bem rápido. É como se nós lêssemos aquele texto, né? Ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? É como se eu olhasse para o texto e dissesse, já que aonde abunda o pecado vai superabundar a graça, então vou pecar mais porque vou ter mais graça. Você vai invertendo ali e confunde as coisas todas. Dentro desse bate-papo, tem em Romanos 8, está escrito o seguinte, a partir do versículo 19. Está escrito, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha só que loucura, né? Realmente a gente precisa viver uma metanoia ecológica, porque a Terra, ela foi criada, gerada pelo Criador, justamente para que ela pudesse cuidar do homem. E a gente faz o inverso, né? A gente escraviza a terra, escraviza a criação, para que ela nos dê em abundância, e às vezes essa palavra escravidão vem bem a servir, porque a gente força muitas das vezes a terra nos dá mais do que ela precisaria dar, e a gente acaba matando ela com isso. Olha que loucura, né? A gente vai ver ali em alguns, acho que vocês citaram um pouco no começo do podcast, que o Senhor deu um tempo para que a terra respirasse. E teve uma época que Israel não respeitou esse tempo e eles passaram fome. Então, olha só como Deus fez as coisas perfeitas, né? E a gente que estraga mesmo. É loucura do homem.
Na verdade, a gente vê até, isso pode abordar até outras coisas, né, como gastos desnecessários, né, porque quanto mais você compra, mais você usa, mais lixo a gente produz, né. A gente tá nessa era, né, digital, e hoje as coisas viram lixo muito rápido, né. Então, a gente compra, aí daqui a pouco o fulano teve outro, uma coisa que a gente não tem, eu tenho que comprar isso também, a gente nem precisa ter, a gente nem tem essa necessidade, a gente pode viver com muito menos do que a gente tem, né? Mas não, a gente acaba querendo, né? Não, eu quero isso, preciso disso, até para criança mesmo, né? A gente que tem filho, o nosso filho nem tá precisando, né? Mas se de repente um amiguinho teve, aí pode falar, por que meu filho não tem, né? Então são coisas que a gente pode ver que disso, dessa situação de não cuidar do meio ambiente, isso também se dá por conta de um gasto desenfreado, né? Um desejo que nem precisaria ser suprido, porque isso não vai adiantar nada, e isso acumula muito lixo, é muito luxo também, né? Então acumula lixo, acumula coisas que não vão beneficiar a terra em nada, e nem a gente, né? E outra, né, Keila, a gente não vê o problema real ali da poluição, do descarte incorreto, do acúmulo de lixo acontecendo, né? Esse lixo não está no nosso quintal. A gente recebe a coisa de uma maneira muito prática no mercado, numa embalagem, e a gente descarta, e o meu problema acaba quando eu ponho no lixo do condomínio, em frente à minha casa, quando o caminhão passa, né? Se aquilo foi mal feito, se foi encaminhado para o lugar errado, se vai gerar um problema, a gente estuda sobre isso, mas a gente não vê isso no dia a dia, né? A gente vê a sujeira na rua, a gente vê coisas menores, né? Impactos menores. Mas a nossa vida prática, né? Joguei no lixo, acabou o problema, né? E não necessariamente é isso. A questão do, como você disse aí, do consumo mais consciente, com certeza tem toda a relação aqui, né? Continuando essa ideia aí das pilhas e baterias, né? Elas têm no mínimo umas 8 composições, por exemplo, né? O chumbo, cadmio, mercúrio, o manganês, o cobre, o níquel, o lítio, o cromo e o zinco, né? E todas essas substâncias que ela compõe a bateria, ela também, aquilo que a gente desperdiçou de forma errônea, isso volta para a gente, nessa questão de descarte incorreto, né? E como que impacta no meio ambiente. Primeiro que ela gera doenças causadas por pilhas e baterias, por exemplo, a perca de memória. A ingestão do mercúrio, por exemplo, por meio de peixes contaminados, isso pode afetar a nossa memória, e algo que está presente nas pilhas e baterias. Um segundo ponto, a questão da insuficiência renal crônica. A ingestão de cadmio, por exemplo. O cadmio tem uma vida biológica muito longa, de 10 a 30 anos. Então, isso pode causar insuficiência renal em nós, seres humanos. Inflamações dos pulmões, por exemplo, a inalação do cadmio. Isso pode gerar uma insuficiência pulmonar. E isso inflama os nossos pulmões, provenientes da fumaça do cadmio queimado. Ou insuficiência cardíaca, né? Da questão do lítio, que está presente também na própria bateria, e causa distúrbios também na estrutura anatômica, né, no caso do corpo, né, assim por diante. Então, distúrbios digestivos também, por causa do chumbo, ou danos nas articulações, no nosso organismo, também por causa do chumbo. Então, você vê que, na nossa pesquisa referente ao meio ambiente, essas pilhas, olha o tanto de malefícios que o descarte incorreto das pilhas e baterias causam no ar, na terra, na água, em tudo aquilo que a gente está inserido, né? Olha que prejudicial. Se tratando de descarte incorreto, nós temos um exemplo aí bem expressivo aqui no Brasil, né? Que não foi bem o descarte incorreto de pilhas e baterias, mas a gente pode aplicar o exemplo para essa área, né? Quando uma empresa, uma clínica, se eu não me engano, quem lembrar aí pode até falar, eu não lembro agora o nome do estado, que eles esqueceram uma máquina de raio-x
dentro da clínica lá do escritório, e pode falar, Linton, eu não lembro direito o estado aqui. Acho que foi o incidente do Césio lá em Goiás, não foi? Perfeito, Césio 32, alguma coisa assim, né? Césio 137 em Goiás. Césio 137, isso. E aí deixaram lá, uma menina achou, levou para casa, o pai viu que brilhava, né, o artefatozinho lá, e acabou que a menina morreu, a família também teve diversos problemas, até hoje a cidade é afetada com esse problema aí, tudo por conta de um esquecimento, de uma falta de cuidado, com uma coisa que uma coisa que era simples, né, deveriam ter tomado esse cuidado. Nós, como cristãos, né, temos que preservar a vida humana, né, é nossa função, né, um dos primeiros mandamentos ainda lá no início da Bíblia é não matarás. Então, quando você, de certa forma, você descarta essas pilhas, baterias, né, que é o nosso foco aqui, de forma incorreta, você está indiretamente provocando a morte de alguém, até de pessoas aí, né, além do meio ambiente, né, águas, você pode acabar provocando aí a morte de pessoas, né, o que é ruim para o mundo em si, e é ruim também de um ponto de vista cristão, né? É pecado de um ponto de vista cristão. Então temos que ter esse cuidado aí, como o Wanderson falou aí, do descarte correto, né? Traz um monte de malefício, e junto desses malefícios aí também, se não cuidar, um monte de pecado, né? Só pegando o gancho desse assunto que você e o Linton estavam falando, sobre interpretar a Bíblia errado, né? Então, falar como vai acabar mesmo o mundo, Jesus vai destruir mesmo, né? Acaba falando, não é comigo mesmo, né? Não vai ser comigo. Mas a gente, fazendo isso, infringe duas leis, as mais importantes, né? Que é amar o Senhor acima de todas as coisas, porque a gente tem que... se a gente ama a Deus, a gente ama, né, o que Ele criou. E a gente honra a Deus, né? Desse jeito, respeitando, cuidando da natureza, e não só isso, né? Mas como o tema é esse, a gente entende que somos criados por Deus para cuidar daquilo que Ele deixou pra gente. Isso é uma forma de amar a Deus também, e o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, descartando errado, não se preocupando na forma de descarte desses produtos, né? Que causam pode até intoxicar o solo e causar tantas doenças que o Wanderson citou, muitas, a gente acaba não também cuidando do nosso próximo, né? E o Daniel disse que a gente, como cristãos, nossa intenção e nosso dever é preservar a vida em todo o tempo. Então, não é só discutir pautas em relação ao aborto, né? Em relação a outras coisas, também situações do nosso dia a dia, né? Porque a gente vive no dia, né? Então, nesse nosso dia a dia, é aí que a gente vai tomando esses cuidados em amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, e uma forma da gente demonstrar esse amor pensando no como eu descarto, o que eu faço, como isso pode prejudicar o próximo. E às vezes a gente acha que é um próximo distante, né? Mas pode ser como o Daniel mesmo citou, né? Na própria família, né? Uma situação, infelizmente, uma fatalidade, né? De descuido, não sabendo, na ignorância também, não sabia o que era, acabou que agravou esse problema todo para essa família. Sim, a questão bíblica é muito importante, igual o Simão citou, até uma questão escatológica, né? Cada um aqui de nós 7 tem uma linha escatológica diferente, uma corrente teológica diferente, mas na minha leitura da Bíblia no final dos tempos, nos últimos capítulos, após o reinado de 1000 anos com Jesus e os seus filhos aqui na Terra, vai ser um reinado de purificação, né, dessa terra toda que está contaminada, poluída, suja, jaz no pecado, passar por essa parte de purificação para que a Jerusalém que desce do céu ataviada se fundir com esta terra que estará purificada após esses 1000 anos. Aí sim haverá novos céus e nova terra, o sentido de espaço e tempo já não mais vai existir, e nós reinaremos com o Senhor para todo sempre.
Então, temos essa consciência que a gente vai fazer a nossa parte enquanto estiver sobre essa terra, né? Isso é evidente. Nós, como cristãos, e amamos o Senhor e a obra que Ele fez, que é excelente. Mas enquanto isso não chega, esses novos céus e nova terra, então a gente precisa fazer o agora, né? O que está na nossa frente. O nosso presente precisa ser muito bem feito para poder ter um futuro decente, né? Então, assim, acho que foi o Daniel que citou aqui o incidente lá do César 137, né, em Goiânia. A gente vê um incidente como esse, né, que ele ele durou ali alguns dias, não sei exatamente dias, talvez semanas, e afetou muita gente com uma única situação ali, né, que não foi exatamente de descarte, mas de uma máquina abandonada, que catadores acharam ali, né, e afetou ali 1.000 pessoas, né, então é algo que espanta, choca, e é muito palpável, né? Mas quando a gente fala do nosso tema aqui, que é pilha e bateria, isso talvez ele seja um problema talvez mais silencioso, né? Porque a quantidade de pilhas, baterias que a gente tem com essa questão toda de mobilidade, celular, laptop, nas nossas igrejas, né? Pilha de microfone, pilha de instrumento, pilha de não sei o quê, tudo isso daí é muito indireto. É muito parecido com aquilo que a gente estava falando naquela do consumo e do descarte do que eu compro no mercado, eu não vejo para onde vai depois que eu jogo fora. Acho que acontece a mesma coisa aqui. Ele é um pouco mais lento para causar o problema, é um pouco mais indireto, não está no meu quintal. E as pessoas talvez elas simplesmente, né, me incluam nisso, né? A gente não para pensar no impacto que isso vai causar lá na frente, né, de uma pilha que, juntando com esse comportamento ruim, né, de outras milhares de pessoas, vão gerar um problema que em algum momento talvez seja reversível. Então, acho que parte disso está em a gente não parar para refletir nessas situações que são menos chocantes, mais indiretas, né, num problema que ele vai acontecer com um pouco mais de tempo, de uma maneira um pouco mais silenciosa, mas que ali, como o Wanderson citou, tem uma lista interminável de problemas de saúde que vai causar, e se não for para a gente, vai ser para filho, vai ser para neto. Eu não sabia que tinha... eu não sabia desse caso que vocês citaram, para mim é novo, né? Foi mais de 1.000 pessoas que morreram por isso? Não sabia mesmo. Não, foram 3 ou 4 mortes, se eu não me engano, né, da família ali, do pessoal que encontrou, mas entre todos que viram o material ali em Goiânia, foram 1.000 pessoas afetadas, tiveram algum problema de saúde, né, que lá não era pilha, era radiação, né, Sim, mas assim, pensa, uma situação ali, por poucos dias, afetando tanto, né. Sim. Então, gente, a gente, né, tem notícias, tem... até na escola, né, falam sobre reciclar, etc. Mas por que diante de tanta informação, o descarte correto ainda acontece? Eu acredito, né, que ele parte desse problema, né, o porquê que o descarte incorreto ainda acontece, advém da nossa natureza caída, né, o modo como nós vivemos hoje, né, pelo pecado de Adão, o pecado entrou, né, em todos os homens, e os homens nascendo em pecado, aí você vai e começa a meio que vai se tornando um pouco mais abrangente, né, a gama de pecados aí, né. Então você vê, por exemplo, que a ganância é um dos problemas que fazem com que as pessoas não descartem de forma correta, né. Por exemplo, esses dias eu assisti um podcast de um professor da USP, Fernando Lima Canapelli, o nome dele, Fernando Lima Canapelli, e ele estava tratando sobre o assunto de baterias de carro elétrico, sobre o descarte de baterias de carro elétrico, que por mais que a gente tenha o carro elétrico tenha essa roupagem de ser mais ecológico, porque não utiliza combustíveis fósseis aí, né?
Então a gente olha para eles de uma forma melhor, né? Como se eles fossem de fato aí melhores para o meio ambiente. Só que o problema está no descarte dessas baterias quando eles deixarem de funcionar, né? Não é incomum a gente ver aí em matérias na internet, na rede social, Instagram, essas coisas, carros elétricos pegando fogo aí no meio da rua e tal. E esse professor estava tratando desse assunto, né? Falando de como as empresas vão descartar isso. E você tem empresas hoje que tem cemitérios aí de carros elétricos com as baterias lá que se correndo um sério risco de provocar incêndios e começar algum tipo de radiação lá por conta do que o Wanderson até comentou, né? De um dos componentes presentes na bateria é o chumbo, né? Que é um componente altamente radioativo, né? Então, a ganância pelo dinheiro e por produzir mais carros e vender mais não nos leva a pensar no final dessa produção, né? O que faremos depois que essa produção aqui acabar? Né? O que vamos fazer com isso? A gente não sabe ainda, mas por enquanto está vendendo, vamos continuar vendendo. E depois a gente resolve isso. E aí deixa isso de lado até dar um outro tipo de problema aí, né? Sim. Então, Daniel, eu acabei de ter aqui uma lembrança, você falando dessa situação, e agora essas questões de carros elétricos, né, que é uma tendência cada vez mais aí pela frente, né, de mudar essa parte de combustível e somente colocar carros sustentáveis, né. Como será feito essa produção em massa aí de carros elétricos, motores elétricos, e depois a vida útil deles vai chegar um momento ao fim, né, e como que isso vai agredir o solo, né, e o meio ambiente? Vai ser bem prejudicial, né? De um lado, eles têm uma parte inovadora, inovação, mas de outra parte, será que isso vai ser um tiro no pé futuramente? Eu acho que vale também um pouquinho da parte de informação, né? O que o nosso podcast aqui também está tentando proporcionar àqueles que vão ouvir é que ajudem pessoas que, como eu mesmo, não tinha a noção e a própria a gravidade de se manter pilhas e baterias expostas e esperando que, sei lá, sumissem da minha mesa de trabalho. Então, acho que vale um pouco da informação. Eu acho que o podcast tem esse sentido para ajudar mais pessoas. E também a gente fazer isso dentro da nossa comunidade, dentro da nossa das pessoas que convivem com a gente, informar esses descartes, que eu acho que vai ser esse podcast já dá início a isso, né? Eu acho que as informações que a gente coletou já me ajudou e estão me ajudando a me tornar um servo de Deus e um servo do planeta também, né? Se assim a gente pode dizer, como cuidador, né? Melhor do que a gente era antes. Complementando só um pouquinho ali da parte que estava falando sobre os carros e toda essa questão das próprias empresas, né, que criam sem se importar muito com o descarte. Isso também acontece muito com o próprio ser humano, né, com essa questão que aquilo até comentou, de a gente normalmente coloca outras prioridades na frente da sustentabilidade, né, tipo, prioridades econômicas ou sociais, então a gente se preocupa muito com como a gente aparenta para os outros e não como que a gente vai descartar o que a gente já utilizou, né? Então, tem muito dessa questão também. E eu acho que um outro ponto que também envolve isso é a falta de fiscalização e regulação, né? Então, a gente não tem muitas leis referentes a esse descarte com esses equipamentos mais com coisas com composição química, né? Então, acho que isso acaba também que as pessoas acabam não se importando muito com esse tema. Sim, eu vi também no Verdades Sustentáveis, que é a referência de onde eu peguei alguns tópicos, né? Por que é difícil, mesmo diante de tanta informação, descartar corretamente, né? E tem muita informação realmente que eles passam, né? Por quê? Porque tem um impasse, a gente sabe, muitas pessoas sabem que tem que descartar, mas a gente vê no nosso próprio país uma barreira, né? Para isso, além de ser o povo não saber, não ter informação, tem algumas barreiras políticas também, né?
Então, uma delas é que falta coleta seletiva. Então, a maior parte dos municípios fazem coleta seletiva. Eles estão concentrados na região sul e sudeste. Porém, mesmo nos locais que já existem essa coleta, o serviço não chega a todos os bairros. Então, tem até um relatório de 2018 do SEMPRE, que é o Compromisso Empresarial de Reciclagem. No relatório diz que somente 17% da população tem acesso a esse serviço, que é muito pouco, né? A gente está falando de muitos lixos produzidos, muitos descartes acontecendo para ser somente 17% da população ter acesso a esse serviço. Tem também a falta de informação. Qual que é? Tem gente que não sabe como que funciona o processo da reciclagem. Então, de acordo com uma pesquisa do IBOP, em 2018, cerca de 39% da população não separa o lixo, né? Isso em 2018. Não tem também investimentos em educar a população. Claro que o que a gente está fazendo aqui já é um serviço, né, para educar. Mas tem ainda essa falta de informação sobre o que realmente é reciclável, sobre como higienizar, que até o Linton comentou da esposa dele, né, que ela não apenas separa, ela limpa, né, porque não adianta só separar, você tem que lavar o produto, porque senão você acaba contaminando todos os produtos que estavam já separados para fazer uma reciclagem correta. E também quais os materiais mais interessantes para serem reciclados. Tem também a parte que empaca muito nisso, que é o desinteresse político. Tem um desinteresse político por falta de vantagens na economia da reciclagem. Então, tem alguns materiais que têm uma logística de reaproveitamento, como alumínio, aço, papelão, e outros, eles são descartados porque ele não traz um bom retorno econômico, que é o caso do plástico, né? Que é o maior vilão da nossa geração, da nossa época, desde a verdade que foi criado, né? Porque o que acontece? O valor pago por ele é tão baixo que os catadores, né? As pessoas que catam, trabalham com isso, eles não têm uma motivação, né, monetária para separar esse produto. Tem também a tributação, a questão, por exemplo, países como a Alemanha, já existe lá subsídios para empresas que usam material reciclado. Imagina se isso acontecesse aqui, ia ser ótimo, né? No nosso país não tem esse incentivo. A tributação ela ainda é maior. Por quê? Porque além de pagar o imposto no produto, quando ele é matéria-prima, tem que pagar também quando ele é reciclado. Então, o sistema brasileiro, tributário brasileiro, ele taxa mais a matéria-prima reciclada do que a virgem, tornando mais barato fazer um produto novo do que recriar. Então, tem muitos impasses nessa situação, né? O plástico, por exemplo, ele representa 20% do resíduo sólido urbano gerado. E ele chega a incidir 8 impostos. Mas aí, diante disso, né, de tantas situações assim, a gente vai jogar para a política, então, falar, não dá, né? Então a gente tem que fazer mesmo assim a nossa parte, que a gente sabe que é correto. Outra coisa também que atrapalha é a falta de padronização, porque tem normas que padronizam os materiais reciclados, né? Recicláveis, porém tem uma falta de padronização desses materiais. Tem falta de identificação adequada, sabe? Que dificulta a hora das pessoas saber o que é, o que não é. E separar de acordo com a sua composição. Então, tem embalagens, chegam até a apresentar uma identificação do material, só que está com a descrição incorreta. Então, também seria necessário rever todas essas normas, essas especificações técnicas, para facilitar o trabalho, né? Da reciclagem no Brasil. Mas, como, né, eu tinha falado, nem tudo está perdido. A gente vai apresentar soluções que a gente mesmo pode fazer, em vez de só esperar a política, só esperar o vizinho, só esperar fulano. A gente mesmo, como cidadão e como servo de Deus, a gente pode iniciar isso, fazer isso de uma forma que glorifique a Deus e faça bem para o próximo e o meio ambiente. Gente, obrigada por escutar até aqui. Agradecemos demais. A gente espera ter contribuído muito com informações
sobre, primeiramente, qual é o nosso papel nesse mundo em relação à palavra de Deus, em relação ao que Deus requer de nós, e também sobre pilhas e baterias, né? Que são produtos, se descartados da forma correta, e se não for pilha alcalina, ela pode causar muitos danos para as pessoas e para a gente também que está nesse mundo, né? No próximo episódio, a gente vai falar como que é o passo a passo para esse descarte, como a gente pode fazer, quais os locais para o descarte correto e o que é feito com as pilhas e baterias descartadas, assim como outros assuntos que vão surgir ao longo do programa, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijo, até a próxima, tchau. Valeu, Deus abençoe. Valeu, pessoal, até mais. Até. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau.